Tem muitas pessoas que não acreditam em assombração. Dizem que não existem espíritos, mas se essas pessoas fossem convidadas para entrar na casa Hinsdale à noite, elas entrariam? Hoje vamos para Nova York, numa das casas mais famosas do mundo. Te inscreve no canal e senta aí que eu te conto. Na rua McMahon 383, em Hinsdale, Nova York, existe uma casa muito conhecida pela sua história. Muitas pessoas afirmam que nessa casa antiga, que fica numa zona rural, está repleta de entidades, espíritos e terror. As pessoas afirmam também que nesta casa aconteceram coisas horríveis. É uma propriedade grande, toda branca. Segundo informações, ela foi construída em 1850. A casa Hinsdale, como é conhecida, é totalmente isolada, fica no meio do nada. Não existe casas por perto. Não só a casa é grande, o espaço externo, o terreno da casa é enorme, cercado por muita árvore e montanha. A casa fica no meio de uma floresta, sem ninguém por perto, nenhum vizinho. Na época da construção, existia um celeiro do lado da casa e plantação, mas a casa em si não foi modificada. Até hoje é a mesma. O celeiro e as plantações não existem mais. Nos meados de 1737, as fontes revelam que naquela região moravam nativo-americanos. E este local onde ela foi construída é amaldiçoada e assombrada, segundo os primeiros nativos que moraram na região. E ainda em 1700, foi ordenado pelo governo que todos os nativos tivessem suas casas demolidas e muitos perderam a vida, dando origem à principal rua de Hinsdale. Segundo a lenda, os nativo-americanos, passando por esse terror, tendo suas propriedades destruídas e sendo expulsos da região, lançaram uma maldição em toda a área. Ou seja, a maldição dizia que qualquer pessoa que morasse ali ficaria presa naquela região. O seu espírito nunca mais se libertaria. Dos que viessem a morar na região nunca teriam paz. Esse caso é cheio de histórias e teorias. Depois que a casa foi construída, existe a teoria que um menino de 17 anos perdeu a vida porque teve um acidente na propriedade. Outras fontes dizem que isso não aconteceu necessariamente dentro da casa, mas sim próximo a ela. Tem uma árvore também que fica na rua próximo à casa Hinsdale, conhecida como árvore pendurada. Uma árvore usada antigamente para pendurar pessoas. Uma dessas pessoas cometeu adultério, então ela foi colocada nessa árvore. Vocês sabem para quê? E tem documentos confirmando que existia uma mulher grávida que se chamava Elizabeth. É uma história muito famosa, mas ficamos com teorias. Mesmo existindo documentos, não pode ser provado. O problema é que muitas coisas não existem documentos, não existem filmagens. São coisas que pessoas que lá moraram ou passaram por lá ou moravam perto que viram com os seus próprios olhos. Como isso faz muito tempo, não tínhamos acesso, como temos hoje, a um celular para fazer uma filmagem, para fazer uma foto. Então as provas são frágeis. Mas como eu disse, muitos afirmam que é verdade sim, porque viram o que aconteceu, que estavam lá. Até hoje, muitas pessoas procuram essa árvore para conseguir chegar até a casa Hinsdale. Por curiosidade, eles querem entrar na casa. Várias famílias moraram na casa Hinsdale, mas uma dessas famílias é a que mais sofreu com as histórias de assombração. Outra família, que é a McMahon, também morou lá, tendo muitas histórias para contar. A rua se chama McMahon porque era o sobrenome da família. Mas várias gerações da família McMahon moraram na propriedade e não tinham nada de ruim para falar dela. Na verdade, eles adoravam a casa. Isso foi por volta de 1970.
Nessa época, outra família comprou a propriedade. Era um magnata imobiliário. Como o terreno era enorme, a ideia deste magnata era construir outras casas ao redor para lucrar com elas. Ele queria transformar aquela região em torno da casa em uma vila. As fontes dizem que os espíritos que lá habitam começaram a se incomodar. Muitas casas construídas na região que eles tinham amaldiçoado, os nativo-americanos, 1700. Algo aconteceu que fez com que o tal magnata destruísse todas as casas que estavam construindo, restando somente a casa principal, a casa Hinsdale. Ed e Lorraine foram até a casa. Aquele casal de médiums vai até as casas onde existe assombração para ajudarem as famílias assediadas por espíritos. Não vamos entrar a fundo na história desse casal de médiums. Vamos para a história da casa em si. Foi só em 2000 a casa ficou extremamente conhecida por causa de um livro chamado Ecos de uma Assombração. A autora do livro se chama Carla Miller e ela morou na casa. Ela morou por um certo tempo com a família. Nesse livro, ela relata todas as coisas estranhas que eles sentiram e viram na casa. As entidades, espíritos e aquela sensação de medo. Por causa disso, como eu disse para vocês, a casa Hinsdale ficou famosa. Uma família nos anos 70 comprou a casa porque tinha muito espaço para as crianças brincarem. Para a família, seria uma bênção, porque era uma casa maravilhosa, muito grande, com muito espaço externo. E lá eles seriam muito felizes. Logo que se mudaram para a propriedade, eles já começaram a ouvir barulhos estranhos. É claro que a família achava que eram barulhos de dilatação de madeira, porque era uma casa antiga, do encanamento, de roedores que estavam embaixo da casa. No começo eles não deram muita importância para os tais barulhos, mas não demorou muito para a família começar a ver corpos, vultos dentro da casa, como se fosse uma pessoa parada olhando para eles. Eles viam também uma mulher na volta da casa, sempre parada, olhando para eles. A família também relatou que eles viram híbridos, ou seja, é uma mistura de animal com humano. Eles começaram a perceber que aquilo era entidade, não era humano. A aparência de tudo isso que eles viam era perturbadora. E claro, eles sentiam um medo extremo. Eles se deram conta que não eram ruídos de uma casa antiga. Era algo muito além. Então eles entenderam, existia algo muito estranho e assustador ali. Enquanto o tempo passava, só piorava. O telefone tocava, eles atendiam, ninguém falava, não tinha nenhum ruído ao telefone, era só silêncio. Às vezes no telefone dava para escutar tipo uns estalos, mas ninguém falava nada. Eles não ouviam nada do outro lado da linha. E isso era recorrente. Objetos na casa se mexiam sozinhos, ou eles colocavam objetos em um cômodo e no outro dia estava no outro. Como ao redor da casa tinha uma floresta, era uma floresta onde a casa ficava, eles ouviam cantorias, tambores tocando, muitos sussurros. Esses sussurros eles ouviam bem ao lado deles, ou seja, estava na floresta ao redor da casa e dentro da casa também. Quando eles saíam para ver o que estava acontecendo, eles não enxergavam nada. Mas isso não foi só a família que morava na residência que via e ouvia. Pessoas que os visitavam também perceberam tudo isso. De certa forma, eles viam ou ouviam alguma coisa. Eram muitas pessoas relatando o mesmo fenômeno. Um certo dia, à noite, todos estavam dormindo, menos Phil, o marido e o pai das crianças. De repente, ele olhou através da janela e viu vários rostos olhando para ele. Phil achou que eram pessoas que estavam passando por ali, ou curiosos. Phil sai da casa, pede para aquelas pessoas deixarem a propriedade, saírem dali. Mas quando Phil sai da casa, chega no quintal, tinha mais ninguém lá. Quando ele vira de costas para entrar na casa, aquelas pessoas estavam na rua, agora estavam
dentro da sua sala, observando, quietos, sem dizer nada, apenas olhando. Já estava ficando normal a família, até que começou a acontecer coisas um pouco violentas. Objetos começaram a voar pela casa. Teve um abajur e voou em direção a uma das filhas. Outra filha começou a ter amnésia. Ela esquecia de tudo. Eles começavam a ter experiências desagradáveis e no outro dia eles não lembravam de nada. Algo muito perturbador também foram marcas que apareciam nos corpos de toda a família, como marcas de queimadura, arranhões, sem eles terem se machucado, encostado em nada, simplesmente apareciam. E era constante. Eles viam espíritos o tempo todo, eles ouviam o tempo todo, eles tinham as marcas no corpo. Os telefonemas continuavam, sem ninguém falar nada, até que chegou o momento da família chamar um padre, o padre Afonso. Ele foi convidado pela família para limpar a casa de espíritos maléficos. Uma equipe de investigadores paranormais também foram até a casa. Quando o padre começou a limpar a casa, as atividades paranormais se intensificaram com muita força. Luzes começavam a acender e apagar, batidas que vinham de dentro das paredes, fora a sensação de uma presença muito forte. O padre fez a limpeza e, segundo os relatos da família e a equipe de paranormais que estavam lá, a casa começou a tremer. Todos começaram a ouvir um choro, um barulho muito forte que saía pelas janelas, quebrando até uma delas. Depois da limpeza do padre Afonso, nos próximos dias, a família teve a sensação que tinha dado certo. Todos aqueles fenômenos pararam e parecia que agora eles teriam uma vida normal. Mas infelizmente não demorou muito para tudo voltar a acontecer, só que dessa vez 100 vezes pior. Nesse momento, a família não tinha mais condições de morar lá. Eles saíram da casa. Foi quando o livro foi lançado. A escritora conta no livro tudo o que essa família passou lá. Existem casas mal assombradas ao redor do mundo, mas a casa Hinsdale é extremamente conhecida não apenas pelos relatos de quem morou na casa, mas por relatos de todas as pessoas que foram visitá-la. É sabido e contado que todo mundo que chega lá vai sentir alguma coisa, ver alguma coisa ou ouvir, provando que realmente essas histórias e fenômenos são verdade. E não foi só essa família que passou por isso. A maioria das famílias, ou todas elas, que moraram na propriedade, passaram por isso, com menos intensidade ou mais intensidade, e todas acabaram se mudando. Teve uma família que ficou apenas 2 semanas morando lá. Eles saíram da casa e nem os móveis levaram. Eles não queriam nada que conectasse ao lugar. No início dos anos 80, um casal de idosos, chamados Flo e Joe, como era a última casa que o casal de idosos moraria, reformaram a casa, modificaram para ficar aconchegante, eles passarem os seus últimos anos lá. E eles sabiam de todo o histórico de fenômenos paranormais que aconteceu na propriedade. Mesmo assim, eles compraram a casa. Esse casal foi um dos que morou por mais tempo na residência. O casal conta que eles fizeram um acordo com as entidades. O casal disse aos espíritos que eram para ficarem em paz, que eles ficariam quietos, pediu para os espíritos deixarem eles ficarem também, para todos ficarem na paz. Flo viu apenas um espírito na casa. Enquanto ela estava deitada na cama, ela viu um espírito olhando para ela dentro do quarto. Era um homem. Flo perguntou para ele o que ele estava fazendo lá, segundo ela. O tal espírito respondeu que não sabia o que ele estava fazendo ali. Do nada, ele desapareceu. Eles não viam muitos espíritos, mas com constância, eles viam um carro, um motor ligado e parado. Quando eles iam até a estrada para ver, o carro não estava mais lá. De vez em quando, o casal sentia cheiro de cigarro dentro da casa. Não fumavam. Cheiro extremamente forte. Mas mesmo assim, esse casal de idosos corajoso nunca se sentiram em perigo dentro da casa. Eles afirmavam, eles sabiam, tinha alguma coisa lá. Que sim, a casa era mal assombrada. O casal ficou lá até partirem, com uma diferença de tempo muito curta da partida de um
e do outro. Em 2015, Daniel Claes comprou a propriedade. Daniel deixa equipes que estudam a paranormalidade visitarem o local para investigarem e pesquisarem a propriedade, para saber o que existe lá dentro. Hoje ninguém mora mais na casa. Ela é destinada exclusivamente para investigadores paranormais visitarem. Eles podem dormir na casa e ficar o tempo que quiserem para descobrirem o que acontece lá dentro. Todos os investigadores paranormais afirmam que viram algo na casa, sentiram ou ouviram. E depois que eles saem de lá, eles têm pesadelos durante muito tempo. Daniel, o proprietário, diz que os espíritos ainda permanecem lá. E do lado de fora, na floresta, também muitos fenômenos horrorosos aconteceram e ainda acontecem. Daniel escreveu um livro que se chama Hinsdale House, lançado em 2016. A casa também aparece em programas de televisão destinado a esses assuntos. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar no YouTube os investigadores paranormais com vídeos mostrando o que eles viram, o que eles ouviram. Tem muito material disponível na internet. Para vocês que não acreditam, que são céticos sobre esse assunto, eu pergunto, mesmo assim, se vocês fossem convidados a visitar a casa Hinsdale sozinhos e passar uma noite sozinhos lá, vocês iriam? Eu não iria. Inscreve no canal e até o próximo vídeo.